A regra de três composta é um método utilizado para encontrar valores desconhecidos, quando o problema envolve grandezas que possuem proporção, podendo ter três ou mais grandezas, sendo direta e inversamente proporcionais. A regra de três composta deve ser realizada por etapas. A primeira etapa é identificar as grandezas da situação-problema e, a partir desses dados, construir uma tabela. Já na segunda etapa, visualizando a tabela, é preciso analisar a proporção existente entre a grandeza que contém a incógnita e identificar se trata-se de uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Na terceira etapa, caso uma grandeza inversamente proporcional em relação à grandeza que contém a incógnita for identificada, a razão deve ser invertida. Caso não exista tal grandeza, deve-se seguir para o próximo passo. E por fim, na quarta etapa, monta-se a equação, deixando a grandeza que possui a incógnita no primeiro membro da igualdade, como está apresentado no exemplo abaixo. Conclusão dos tipos de grandezas. Grandezas diretamente proporcionais. A variação de uma grandeza resulta na variação de outra, ou seja, se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Se uma multiplica, a outra divide. Por isso o nome do processo é inversamente, representando o processo inverso. Como exemplo de uma equação diretamente proporcional, apresenta-se que 5 kg de arroz são o suficiente para 9 pessoas durante 25 dias. E a questão é, quantos quilos de arroz serão necessários para 15 pessoas durante 45 dias? No caso diretamente proporcional, apenas multiplica as grandezas que estão depois da igualdade e resolve-se uma regra de 3 simples. Já na equação inversamente proporcional, apresenta-se que são necessários 35 operários para 12 dias, sendo 8 horas de trabalho por dia. E a questão é, quantos operários são necessários para 7 dias, sendo 10 horas de trabalho por dia? Nesse caso, inverte-se a razão oposta e faz a multiplicação normalmente. Então, continua o processo com a resolução da regra de 3 simples.